Galera, não tem mais jeito, a geração Z dominou a música. Bem-vindos a Farofa Conceito e ao Quem é essa POC, o quadro em que a gente conta pra vocês a história de algum artista novo que tá surgindo por aí. E antes de eu começar esse quadro, aquela coisa de sempre, segue a gente nas redes sociais, ouve o nosso podcast que sai todas as quintas-feiras em que a gente fala sobre as novidades do mundo da música e também ouve o nosso outro podcast que se chama Dossiê Farofa Conceito, que a gente fala sobre a trajetória musical de artistas, bandas e gêneros musicais, então é bem interessante. Seasonal depressions got me sleeping off the days, and I've wasted all my time feeling great. E hoje a gente vai falar sobre a MXM Toon. Eu acho que você já deve conhecer ela do mundo da internet, porque ela é uma personalidade das redes sociais hoje em dia. E eu acho que resumir ela a cantora é muito pouco, porque ela é youtuber, streamer, gamer, ela tem um podcast, o que mais que ela tem? Ela é tiktoker, ela é muito forte no TikTok mesmo. E também ela é cantora e compositora, com apenas 20 anos. E eu o quê? Tô aqui, sendo um mero publicitário. E MXM Toon foi uma indicação do Gabriel Armelin, sim, o Arme, do podcast Farofa Conceito, essa pessoa maravilhosa, iluminada, chique e fina, que me indicou MXM Toon, ele já estava ali de olho nela, e realmente, não dá pra passar desapercebido, assim, ela é muito grande. Quando eu falei pra vocês que ela tem várias coisas e que ela faz vários conteúdos diferentes dentro das redes sociais, é porque ela criou um mundinho MXM Toon. Você entende tudo que tá acontecendo na vida dela através do Twitch, porque ela joga por lá, faz live lá, por esse podcast que ela produz diariamente, as músicas que ela solta, e realmente, as músicas materializam todo esse universo, porque ela faz um pop, assim, meio lo-fi, meio bedroom pop, que realmente fala sobre a vida dela, sobre as questões de ansiedade, sobre esse conceito aí de pós-adolescência, pessoas que acabaram de sair da adolescência e ainda vivem essa fase. Então as músicas realmente materializam tudo que ela tá sentindo de uma maneira muito introspectiva e muito real. Então eu vou contar a história dela pra vocês antes que eu comece a me alongar aqui no começo do vídeo. MXM Toon é um nome artístico de Maia, sim, só Maia, sem o sobrenome, eu vou explicar isso pra vocês depois. Ela é uma garota que foi criada em Oakland, que é lá na Califórnia, nos Estados Unidos, e a mãe dela tem descendência chinesa e o pai descendência europeia. E por isso ela se considera uma garota rapa, que é um termo que é usado para pessoas que se consideram birraciais, que têm descendências diferentes. Então isso para ela é um fator muito importante na vida dela. Ela cresceu em um lar muito criativo, porque o pai dela é professor de tecnologia e a mãe dela é professora de inglês. Então eles sempre incentivaram os filhos, no caso a Maia e o irmão dela, a consumirem muita arte, a aprenderem instrumentos musicais, a entrarem em contato com arquitetura e várias coisas muito importantes para o crescimento pessoal das crianças. Então isso foi muito legal para ela. Ela cresceu tendo muito contato com R&B e hip hop, o que não faz muito sentido para a música que ela produz hoje, mas ela gostou muito disso. E um outro fator importante é que os avós dela, acho que a avó materna e um dos avós, a avó era artista plástica e o avô era músico, então a arte já estava ali na família, isso era uma coisa muito natural para eles. Então assim, não é que ela aprendeu primeiro a tocar um violão, uma coisa assim, um teclado, não, foi logo um violoncelo, um violino, um instrumento de música clássica, entendeu? Um negócio bem poderoso, bem artista mesmo. E aí depois ela começou a aprender outros instrumentos também, e quando ela chegou no ensino fundamental, ela resolveu entrar na banda da escola. Ela bateu lá na porta do professor e falou: professor, tá precisando aí de alguém para tocar violoncelo na banda? Ele deu uma risada, que eu acho que é normal e compreensível. Ele falou: não, violoncelo a gente não toca aqui na escola, mas a gente tá precisando de alguém pra cantar, você canta? Aí ela foi lá, tocou Wonderwall do Oasis, cantou, a galera gostou da voz dela, ela nem sabia que ela cantava, e aí ela entrou pra banda da escola. E aí, galera, foi nessa época que ela descobriu o ukulele, que é aquele violãozinho bem pequenininho assim. Provavelmente eu não dei uma boa explicação técnica, mas se você já assistiu Lilo e Stitch, você vai lembrar do Stitch tocando ukulele na praia, imitando Elvis Presley. E é bem isso aí que ela fazia. Exatamente esse instrumento que ela começou a criar covers, ela começou a produzir as próprias músicas dela, o professor da escola dela incentivava muito ela a cantar e tudo mais, e ela descobriu que aquilo era uma válvula emocional muito importante para ela. Então a música tomou um espaço muito importante na vida dela a partir daí. Então ela resolveu criar as próprias músicas dela de forma escondida, quando ela era adolescente ainda.
ainda. Ela postava alguns covers no YouTube, mas as que ela escrevia, ela deixava só pra ela. Send me your location, let's ride the vibrations, and I don't need nothing else but you. E a vida dela ficou assim, ela tinha um canal no YouTube que ela postava os covers e também um canal no YouTube que ela fazia vlog, porque ela já era uma pessoa assim muito criativa, muito videomaker e tal, e ela continuou fazendo as músicas escondido. Essas músicas ela gravava num microfone USB no computador dela e editava no GarageBand. E aí assim, ok, assim, ela não postava, guardava pra ela, até que um belo dia ela resolveu postar uma música no SoundCloud, e essa música era 1-800-DATE-ME, que é uma música que fala sobre ela se sentir sozinha no Valentine's Day, no Dia dos Namorados lá nos Estados Unidos. E aí ela postou a música assim um belo dia, foi dormir, escondido, ninguém sabia, com um codinome, né, que é MXMtoon, e aí ela acordou no dia seguinte e a música estava com mais de 2.000 plays no SoundCloud. Ela ficou meio assustada, assim, o que aconteceu? Quem divulgou isso aí? Porque ela não divulgava, ninguém sabia, só alguns amigos próximos. Inclusive, ela não queria divulgar, porque aquilo era tão pessoal pra ela que ela não queria que ninguém soubesse. Mas aí as coisas fugiram um pouco do controle dela. Lidem com isso, o ventilador tá fazendo barulho porque tá 37 graus em São Paulo nesse final de semana. Galera, eu esqueci de explicar pra vocês o porquê MXMtoon. Vamos lá. Quando ela era criança, ela já desenhava muito, ela era muito interessada por arquitetura, então ela criou um Instagram para postar os desenhos dela, e realmente as coisas funcionaram muito bem, porque uma galera já curtia a arte dela desde então. Só que os pais da Maya não queriam que as pessoas soubessem sobre a identidade dela, então desde criança ela nunca revelou o sobrenome dela na internet, é sempre só Maya. E aí, quando ela criou esse Instagram, ela colocou o MXM no começo, que eu não sei o que é exatamente, mas o Toon vem de cartoon, porque ela desenhava, e aí ficou esse codinome, a coisa foi indo, esse era o nome dela no SoundCloud, em todas as outras plataformas, e aí ficou MXMtoon, ela nunca pensou em mudar porque ela gosta bastante, beleza? É isso. Apesar da Maya ter ficado bem assustada com essa repercussão inesperada da música dela, ela continuou lançando músicas. Enquanto 1-800-DATE-ME era uma música um pouco mais engraçada, assim, que eu acho que dá pra fazer um comparativo com a Clarice Falcão no álbum Monomania ali, que tinha essa vibe um pouquinho mais engraçada de humor, as outras começaram a trazer elementos um pouco mais de saúde mental, ansiedade, são coisas que ela falava muito e que provavelmente ela vivia muito intensamente nessa época. Então ela estava bem assustada dos pais dela descobrirem. Só que teve uma música dela, acho que era Falling For You, que acabou tendo uma atenção bem grande. Eu acho que hoje a música já tá com 150 milhões de reproduções no Spotify, e aí começou a sair em veículos de mídia especializada de música, e aí a coisa começou a andar, tal, ela falou, putz, eu vou ter que contar pros meus pais, porque senão eles vão ver no jornal, e aí vai ser pior. E em 2017 ela resolveu contar para os pais dela então que ela fazia música de madrugada, ou seja, estava ali atrasando para a escola, porque estava de madrugada fazendo música. Brincadeira, isso eu não sei. E que MXMtoon realmente era uma cantora e era ela, tipo Hannah Montana, tipo, eu sou a Hannah. Brincadeira. Mas foi isso, ela contou para os pais dela, que ficaram bem assustados, que ela já era bem grande nas redes sociais, e eles tipo, meu Deus, como assim? A gente não sabe o que você está fazendo e tal. Mas as coisas foram se acalmando, eles gostaram das músicas, entenderam tudo o que estava acontecendo. Nessa época também, ela já aproveitou ali que estava fazendo uma coisinha meio errada, e aí já falou, pais, preciso contar pra vocês uma coisa, eu sou bissexual. E ela tava super nervosa pra contar, e os pais foram super de boa, ao contrário da vida de muitas pessoas. Eles foram bem suave, na real. Então deu tudo certo pra ela, ela tava super feliz. E aí chegou a época dela escolher qual curso ela ia fazer na faculdade e tal, tava terminando o ensino médio. Várias gravadoras falavam com ela, mas ela ainda pensava em estudar arquitetura, que era uma coisa que ela se interessava pra caramba. Só que aí ela parou pra pensar, a música tava dando muito certo e ela falou, vou tirar um sabático e focar na música. Acho que isso é o terror dos pais, assim, geração Z falando que vai tirar um sabático pra focar em música, pra ser artista. Ai, gente, mas é isso que ela fez. E os pais dela ficaram meio assustados e tal, e botaram a condição de que depois de um ano, se as coisas não caminhassem, ela iria
para a faculdade depois e voltar a prestar os processos seletivos. Então o que ela fez? Como eu falei, ela recebia muitos contatos de gravadora, só que aí ela não queria, ela ficava meio assustada com isso, porque os contratos de gravadora podem ser muito assustadores e podem ferrar muito o artista. Então ela recebeu um contato de um agente que queria muito trabalhar com ela, formar um time e tudo mais, e ela aceitou, porque ela se sentiu confortável ali nesse ambiente, sem ter que assinar com uma grande gravadora, que é algo que ela não fez até hoje, então ela é independente desde o começo da carreira até agora. E agora a gente pode falar sobre a música da Maya. Como eu falei pra vocês, 1-800-DATE-ME é uma música mais de humor, assim, mais engraçadinha, que é acompanhada pelo ukulele. Falling For You já tem uma produção, já é uma pegada um pouco mais R&B, e aí ela lançou um outro single chamado Please Don't, que esse aí já definiu bastante qual que seria a sonoridade da Maya, da MXMtoon no caso. Bem isso, assim, letras bem introspectivas, falando sobre a adolescência, acompanhadas de ukulele. Não tem muito mais o que eu falar sobre isso, a não ser que as letras eram muito legais, tá bom? É bem isso. I sit around all day just listening to love songs, thinking about how someday my someone will come. Vários singles foram lançados até que ela lançou oficialmente o primeiro EP dela chamado Pure Blossom, que ainda tinha a mesma coisa, letras introspectivas. Zero original meu comentário, né? Parece que eu não ouvi nada, mas eu ouvi, juro, é que eu não tenho muito o que falar. As coisas mudaram mesmo em 2019, quando a Maya lançou o primeiro álbum dela chamado The Masquerade. Aí sim as coisas ficaram um pouquinho mais incrementadas na produção e tudo mais. Esse álbum, inclusive, foi produzido por um cara chamado Robin Skinner, que ela conheceu, ele é um youtuber e produtor, também cantor, vale procurar ele nas redes sociais, e eles produziram tudo desse álbum juntos. E aqui o mundinho da Maya começou a ficar um pouquinho mais palpável nas músicas. Então ela lançou uma que fez muito sentido e bombou no TikTok, que tipo, levou ela a um outro patamar. Hoje ela tem acho que 2,2 milhões de seguidores no TikTok, que é a música Prom Dress, em que ela fala sobre se sentir sozinha na escola, sentir que não se encaixa ali no baile de formatura e tudo mais. E a música viralizou pra caramba no TikTok, ela ficou mais conhecida ainda, e o clipe também é bem legalzinho, vale a pena você assistir. Outra música que eu gosto muito desse álbum é Unspoken, em que ela fala sobre a relação familiar dela com a avó que mora na China, e ela se sentia um pouco distante disso, porque a cultura, ela vivia nos Estados Unidos e a avó na China, então essa questão da cultura era um pouco diferente, ela não conseguia entender às vezes porque a avó agia de certa forma, então essa música é bem pessoal para ela, e dá para você entender bem o estilo da MXMtoon ouvindo esse álbum. I'm sitting here crying in my prom dress. I'd be the prom queen if crying was a contest. Makeup is right. E galera, como eu falei pra vocês, a MXMtoon, ela é uma artista independente, ela não tem uma grande gravadora, um grande time de marketing que pensa em estratégias pra ela, não. No caso, ela é estrategista e ela também é a pessoa que executa o que ela pensou. Então o que ela pensa sobre tudo isso? Ela fala, cara, as pessoas precisam me conhecer, elas precisam saber o que passa na minha mente, eu preciso estar próximo dos meus fãs, para eles me conhecerem e aí eles terem vontade de consumir as minhas músicas. Então por isso que ela é tão ativa nas redes sociais e faz tanto conteúdo. E não é tipo uma blogueira assim que fica postando coisas do dia dela, ela produz realmente conteúdo muito legal. Por exemplo, na produção do The Masquerade, ela criou um podcast em que ela entrevistava os produtores e todas as pessoas que estavam envolvidas naquele álbum, e ela foi explicando a concepção de cada uma das músicas. E não parou por aí. O que ela fez também? Ela criou uma HQ que ela mesma desenhou, e você pode ler essa HQ ou então ver o vídeo que ela fez animado, que ela mesma desenhou e tudo mais, que ela vai explicando o conceito de cada música. Então é realmente tudo muito interessante. E esse mundinho não para por aí, porque ela tem um canal no YouTube em que ela faz vlogs junto com o irmão dela, que é bem engraçado, tipo, mostra eles comendo comidas do mundo inteiro e tal, a reação deles, que é bem engraçada. Ela posta também os visuais de todas as músicas, tipo, quase todas tem clipe, quase todas ela faz algo pra não deixar em branco. E também o canal na Twitch, porque ela é gamer, como eu falei. Ela é contratada pela Twitch, então ela abre live lá pra jogar e também pra cantar. Ela tem ela faz tipo karaokê, ela abre live pra compor música, então é bem interessante. Ela faz live beneficente lá também. Ela tem o TikTok, que ela é bombada por lá. E também ela tem um novo podcast que se chama 365
Days with MXM Toon. É um podcast diário e ele tem 15 minutos, não é uma coisa básica assim, é real. Ela vai contando todo dia um fato histórico do mundo. Como eu falei para vocês, ela é muito fã de arquitetura e também muito fã de história, ela pesquisa muita coisa. Então todo dia ela conta um fato histórico do mundo junto com algum fato pessoal da vida dela. Tipo, o que eu fiz no dia 19 de setembro em 2006? Aí ela conta o que ela fez, assim, é bem interessante mesmo. É muito legal porque dá pra você já conhecer muito bem a cabeça dela. Então esse mundinho dela realmente existe e você está entrando a partir de agora que você está virando um fã. E depois que ela lançou The Masquerade, ela acabou assinando com uma gravadora chamada A Wall. É uma gravadora independente que dá uma ajudada ali pra distribuir a música e também pra gravar alguma coisa ou outra. E aí, o que aconteceu? Em 2020, ela lançou um segundo EP chamado Dawn. Esse EP foi gravado antes da pandemia e lançado em abril desse ano. Então, quando a galera deveria estar em quarentena, porque nem todo mundo tava. E esse EP realmente, ele muda a carreira da MXM Toon, porque ele traz uma sonoridade bem mais madura, ele traz mais elementos de synth pop, eu sinto que a produção mudou bastante e a partir daqui eu realmente gosto muito mais das músicas dela. Antes eu me identificava com as letras, só que agora eu gosto da música em si e das letras também. Ele traz mais um synth pop assim, e ele também é muito positivo, ele é bem esperançoso, as letras são bem legais e bem divertidas, então é um EP muito gostoso de ouvir. Eu sugiro você ouvir a música Fever Dream, que foi single, e tem um clipe muito legal, fala sobre esperança, não esperança, mas sobre acreditar em relacionamentos e querer algo melhor pra você mesmo, sabe? Então já dá pra você entender o tom desse EP com essa música. Uma outra música muito legal é Almost Home, também é bem interessante, então vale muito a pena você ouvir o EP Dawn. E não parou por aí, porque em 2020 também ela lançou um outro EP chamado Dusk. E esse EP, ele é quase como um espelho melancólico do Dawn. Enquanto o Dawn é positivo, feliz e esperançoso, o Dusk é um pouquinho mais para baixo, mais melancólico e mais introspectivo ainda do que o Dawn foi. Tem uma música assim muito boa nesse EP que a gente já comentou no podcast, que é OK On Your Own, que é uma parceria com a Carly Rae Jepsen, rainha, entendeu? MXM Toon tem bom gosto, porque ela foi atrás dessa parceria com a Carly Rae e a Carly gostou e resolveu colaborar com ela. Essa música fala sobre você querer superar um relacionamento que você percebe que a outra pessoa precisava que você fosse embora, para que ela conseguisse superar os traumas emocionais e coisas da saúde mental dela, sem que você fosse algo em que ela se apoiasse. Então achei isso muito inteligente, assim, muito legal a forma como ela escreveu essa música junto com a Carly, é uma delícia de ouvir. Tem uma outra música que eu acho que mostra bem a maturidade dela na escrita e também sobre os temas que ela tá trazendo, que é a música Show and Tell, em que realmente assim, ali ela toca na ferida sobre ansiedade, sobre depressão de pessoas que, enfim, são adolescentes ou que acabaram de sair da adolescência, porque ela fala sobre até essa meio que dificuldade de viver, entendeu? Sobre essa falta de sono que às vezes a gente sente, sobre você pensar tanto, você ser tão ansioso que você não consegue pensar em nada ao mesmo tempo. Eu realmente gosto dos temas que ela traz na música dela. E por enquanto, essas são as músicas lançadas de MXM Toon. Eu espero que você tenha gostado dela, porque ela é bastante coisa mesmo, né? Eu tava gravando esse vídeo semana passada, eu vi que ele ia ficar muito longo e eu não consegui terminar, então eu regravei ele essa semana. É um universo muito extenso que ela traz. A Maya realmente produz conteúdo para muitas frentes, então é muito capaz que a gente veja livro dela, que ela escreva série, que ela escreva roteiro, que ela vá fazer vídeos, dirigir. Ela é realmente muito boa, a mente dela funciona de uma forma muito completa, então é por isso que eu gosto muito da MXM Toon. Eu vejo muito futuro para ela como artista, porque ela é realmente muito completa e muito criativa. Eu gostei muito da Maya, espero que vocês tenham gostado também. E a gente fica por aqui nesse Quem é essa POC, que foi bem completo e cheio de informação. E não esquece de comentar aqui embaixo se você tem alguma dica de algum Quem é essa POC que você queira indicar, pra gente falar ou no podcast ou aqui em vídeo no YouTube, tá bom? Um beijo pra vocês e até semana que vem.